passagem que eu estava ouvindo na palavra de Deus sobre Neemias. Gostaria que você olhasse, melhor ainda, que você pusesse aí para nós, Neemias 1, versículo 3 e 4. Nós vamos falar sobre um assunto que eu vejo que todos nós precisamos aprender a levantar nossos muros espirituais, muros da nossa vida, da nossa família, levantar esses muros que estão caídos ou estão quebrados. E é por isso que nós vamos aprender hoje sobre Neemias. Disseram-me, um dia veio o irmão de Neemias, chamado Hanani, na verdade, e disse para ele assim, ele perguntou, como estão os restantes que não foram levados para o exílio, como estão as pessoas lá em Jerusalém? E eles disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vamos parar aí. Ele ficou sabendo das notícias do povo que tinha permanecido lá em Jerusalém. E lá, as pessoas que tinham permanecido em Jerusalém, estavam em grande miséria. Vamos colocar um pouquinho no 3 novamente. Estavam em grande miséria e desprezo. E estavam perigoso a situação deles. Porque para proteger aquela cidade, as pessoas que moravam lá dentro, precisavam ter muros. Muros. Nós não temos muros agora aqui, né? Não existe uma muralha cuidando de Votorantim. Mas antigamente existia isso. Existia uma muralha circundando toda a cidade. E essa muralha estava quebrada, tinha sido queimado, muitos tijolos, muitos deles estavam caídos, pedras caídas no chão, e tinha muitos buracos naquele muro. E as portas estavam todinhas queimadas. Quer dizer, quem quisesse entrar, entraria ali. Se o animal quisesse entrar, entraria naquele lugar. E além de tudo, eles estavam em desprezo e em grande miséria. Neemias não era nenhum profeta. Neemias não era ninguém que você pudesse falar assim, olha, aquele lá é como Elias, ou como Eliseu. Não. Neemias era um copeiro do rei, trabalhava junto com o rei, tomando primeiro o vinho, para ver se estava envenenado ou não, e para servi-lo. Estava ali, Neemias. E ele perguntou para o irmão dele, como que está o pessoal de lá? Estava preocupado. Ele falou, o povo lá está numa situação muito difícil. O povo lá está sofrendo. O povo de lá está sem proteção. O povo de lá está sem alimento. E ele ficou muito triste com isso. E ele não tinha nada a ver com aquilo. Tudo bem, ele sabia que os parentes deles tinham vindo de lá. Ele fazia parte daquele povo, mas ele estava numa situação boa onde ele estava. Mas isso não impediu de Neemias ficar preocupado com essa situação. E de orar e jejuar ao Deus dos céus. E orou, e clamou, e falou com Deus, e pediu graça para que ele pudesse falar com o rei. E um dia ele estava frente a frente com o rei, e ele estava triste. E o rei falou assim, olha, estou vendo que você é sempre feliz na minha presença, hoje você está triste? E ele disse, sim, eu estou triste. Ele falou, deve ser alguma coisa do seu coração, alguma dor no seu coração. Ele falou, sim, porque minha família, todos os meus descendentes, quer dizer, eu sou descendente dos judeus, minha família toda, de onde vieram meus pais estão ali enterrados, eu vim daquele povo, e aquele povo está em grande ruína, e aquele povo está passando dificuldade.
E embora o povo estivesse morando lá em Jerusalém, tivesse condições de fazer alguma coisa para levantar aquele muro, ninguém fazia nada. Porque você sabe, quando a pessoa está ruim, está mal, ela entra também, não tem nada, eles não têm ânimo, não tinha comida direito, não tinha paz. E então eles não tinham ânimo para fazer nada. Então Neemias pede se ele pode ir lá ajudar o povo. E quando ele vai para lá, ele pede alguns suprimentos, pede algumas coisas para levar. E ele não conta nada para ninguém, até que ele chega lá, observa a situação. E fala: pessoal, vocês estão em grande problema aqui. Vamos levantar esses muros? Deus colocou no meu coração um desejo de levantar os muros que estão derrubados, que estão com buracos, que estão não protegendo vocês. Vocês não podem continuar desse jeito. Hoje eu estou aqui como Neemias, falando para você, queridos, os muros estão caídos da sua vida. Você precisa levantar esses muros e não deixar que fiquem buracos, para que Satanás se aproveite da sua vida e da sua família. Qualquer um poderia entrar ali, qualquer inimigo poderia entrar e saquear aquelas pessoas que já estavam tão em miséria. E hoje eu digo para você, há muros espirituais na nossa vida, há muros espirituais na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, que nós precisamos elevar, fazer crescer, levantar, fechar os buracos, não deixar as presas entrarem por esses buracos, não permitir que Satanás tenha lado em nenhum dos rachaduras da sua vida, porque Satanás, ele é astuto, e nenhuma glória para ele nisso, só simplesmente contando quem ele é astuto e enganador, é inteligente também, e ele sabe muito bem como derrubar você, como fazer isso para derrubar sua família. E eu não quero te assustar de jeito nenhum, ao contrário, eu quero te mostrar, não sei onde estão os seus muros hoje, se estão muito embaixo ou se estão mais em cima, ou se estão bem, totalmente bem. Não sei onde andam os seus muros espirituais, se você tem tido uma vida de oração, se você tem tido uma vida de jejum, se você tem tido uma vida de leitura da palavra, se você tem tido uma vida de confiança em Deus, os seus muros estão levantados. Mas se você tem falhado em algumas dessas coisas, não estou dizendo que Deus só vai abençoar se você fizer isso, se você jejuar, se você orar, não. Mas são práticas espirituais para fortalecer a sua vida e a sua família. Práticas espirituais necessárias para mim e para você. E quando a gente fica relaxado na oração, ou quando a gente fica relaxado no jejum, ou na leitura bíblica, a gente vai abrindo algumas brechas na vida da gente. E o diabo se aproveita dessas coisas para trazer confusão e para trazer dúvidas ao seu coração. E hoje, como Neemias estou falando, como Neemias chegou para eles e falou: olha, vocês estão em grande miséria, vocês estão com um problema sério aqui, e vocês não levantaram nenhum muro, vamos todos levantar? Precisou vir alguém de fora dizendo o seguinte: vamos tomar uma posição contra essa situação que vocês estão passando? E aí, eles se levantaram e se organizaram. E eles fizeram uma coisa interessante. Nós vamos ler no capítulo Neemias 2, 17. Vamos lá? 17 e 18. Diz assim, Neemias 2, 17 e 18. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhe declarei, como a boa mão do Senhor foi favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos,
e esforçaram as suas mãos para o bem. Eles se acordaram e falaram, realmente, Deus está nisso, vamos tomar posição. E depois, quando eles começaram a fazer isso, olha o que aconteceu, 2:19. Diz assim, o que ouvindo Sambalate, deixa eu ler aqui, porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam que Neemias estava lá para reedificar o muro, para levantar o povo para isso, eles começaram a zombar das pessoas, eles zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Começou a crítica, eles nem tinham começado o trabalho, e já começou a crítica, pessoas falando, imagina, você não precisa fazer isso, quando você fizer isso, você está se levantando contra o rei, mas Neemias tinha vindo com a ordem do rei para levantar aqueles muros. É só você tomar uma posição na área espiritual, que vai ter gente criticando você. Ah, virou crentão, agora você tem que jejuar e orar, sempre é. Você vai então dar o seu dízimo, então quer dizer que você vai levantar seus muros, e os outros ficam criticando você. Só que Neemias era um homem sábio, não deu bola para eles, não deu ouvido para eles, e animou a ninguém dar ouvido para eles. E começaram todos a construir o muro, irmãos. Todos os que estavam lá tomaram uma posição, pegaram suas coisas para trabalhar, e uns trabalharam ali, outros trabalhavam aqui, outros lá. E alguns até na frente da casa deles, eles saíam de casa e tinham um muro para levantar. Outros que moravam para o meio vieram também e começaram a trabalhar. Começaram a edificar o muro. Veja bem, o muro não estava totalmente no chão. O muro tinha sido danificado. Ele já não servia para aquilo que era para proteção. Ele tinha sido, alguns lugares estavam totalmente rachados, outros lugares estavam com buracos. Então eles começaram a restaurar e edificar aqueles muros. E uma coisa interessante, você ouviu a crítica das outras pessoas quando eles começaram a fazer alguma coisa. Mas, Neemias 4:6. Porém, 4:6. Dá para ir? Vamos lá? Opa, obrigado. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quando o muro cresceu, aí os inimigos ficaram doidos com eles. Não, nós vamos lá, vamos juntar aqui todo mundo e nós vamos lutar contra eles. Mas todas as vezes que eles vinham lutar, alguém avisava, eles oravam e eles desistiam de vir. De qualquer forma, eles estavam preparados. Se viesse algum ataque, eles tomaram uma posição. Nós não vamos somente pegar, como chama aquela espátula, né? Espátula, para pôr colher de pedreiro, não sei como chama, então dá licença. Colher de pedreiro ou põe alguma coisa, não sei exatamente o que eles estavam fazendo, mas estavam trabalhando com os materiais, as ferramentas necessárias para fazer ali edificação. Mas aconteceu que do outro lado, na mão esquerda ou na mão direita, eles usavam, dependendo se ele é destro ou não, né? Eles usavam seus próprios armas, espadas. Eles estavam prontos, facas, para que se viesse alguém contra eles, naquele momento que eles estavam elevando o muro até a metade, para que crescesse mais ainda, eles estavam prontos para lutar. De um lado trabalhavam, mas as suas espadas estavam ali. Sabe, irmãos, eu vejo que essa passagem bíblica, que mostra sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Tem tudo a ver, porque quando você realmente não cuida da sua vida espiritual, você tem brechas no seu muro, vamos dizer assim, na sua vida. E Satanás se aproveita dessas coisas para atrapalhar você.
Quando que você dá brecha para Satanás? Quando você anda na carne e não faz aquilo que o Espírito Santo, ou com que o Espírito de Deus diz a você. Não andeis na carne, não satisfaça os desejos da sua carne, para que você tenha vitória, amado. Para que você realmente não dê brecha para Satanás atrapalhar. Mas fala, pastora, mas desse jeito é muito difícil, porque algum erro eu tenho. Mas, amado, quando você está disposto a lutar por você, pela sua família, você realmente faz a sua parte de adorar, de buscar, de clamar e de cuidar dos muros espirituais. E se alguma vez cair, o Senhor Jesus te levanta. Se alguma vez você cair em alguma dos problemas, dos pecados, você vai logo ser levantado, porque você logo vai pedir perdão e vai se levantar. E as mãos de Deus vão suprir, vão cuidar, para que não haja esse buraco, para que Satanás não tenha lado nesse buraco da sua vida. Agora, é diferente de uma pessoa que não é zelosa pela vida espiritual, que vem à igreja, mas que faz tudo o que quer, que gosta só de querer ir para o céu. Porque tem muita gente assim, pessoal, que só se importa com a sua vida eterna e pronto. E que não vive a vida aqui na terra, abençoada. E que não vive para Deus, vive para si mesmo. Até acredito que essa pessoa talvez até seja salva. Eu acredito que possa até ser salva. Mas eu acredito que ela nunca vai ter as coisas que Deus prometeu para nós aqui nessa terra. Que são coisas maravilhosas. Nós temos que tomar uma posição, amado. Ou a gente é de Deus ou a gente não é. Se a gente é de Deus de verdade, nós não vamos dar lado para os desejos que não são de Deus. Pastora, mas é difícil. Não é difícil, sabe por quê? Tem alguém que mora dentro de você que se chama Espírito Santo. E ele traz santidade à sua vida. Ele fortalece você para que você não caia nessas armadilhas de Satanás. Ele fortalece você para trazer santidade na sua vida. Hoje de manhã mesmo, o pastor estava falando, o Espírito Santo é que traz santidade à sua vida. Ele te ensina o que é útil, ele te ensina o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E ele ensina de onde você tem que se separar, do que você tem que deixar, para que o seu muro esteja em pé. Ah, então Deus não me protege? Sim, Deus te protege. Mas Ele quer que você esteja totalmente dependente dEle. Crendo nele, levantando seus muros, fazendo sua parte de depender dEle. Porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. E os desígnios dele são destruir a sua vida, destruir a minha vida. Mas quem mais pode na nossa vida, quem é mesmo, pessoal? Você tem medo de falar? Quem mais pode na sua vida, irmão? Quem mais pode na sua vida? Só o irmão aqui na frente. Quem mais pode na sua vida? Fala forte aí, eu quero ver. Deus é mais poderoso. O Espírito Santo que habita em você te fortalece e vai ajudar você a realmente não andar conforme os seus desejos. Ao contrário, vai ensinar você a levantar os muros que estão caídos. Em que lugar o seu muro está caído? Na oração? No jejum? Ai meu Deus, jejum nem faço, nunca fiz, né? Na leitura bíblica, eu leio um versículo aqui da caixinha de promessa, tá bom. Não. Irmão, se você não souber o que Deus te deu na carta de amor dele, que é a Bíblia, como você vai se proteger contra as falsas doutrinas? Você tem que ler a palavra, deixa que essa palavra entre em você, mas às vezes não entendo, pastora. Nem sempre a gente entende tudo na hora, deixa do lado, escreve. Vou deixar isso aqui, um dia eu pergunto. Mas lê outras coisas que vão te edificar. Lê a palavra de Deus que vai te edificar. E a parte que você não entende, você deixa ali em stand-by, esperando. Pergunte para alguém que é mestre, um professor no Café com Bíblia. Venha tirar suas dúvidas. Nós vamos ter um dia desse, de nós tirarmos dúvidas dentro desse Café com Bíblia. Nós podemos, irmãos, crescer muito mais do que temos crescido.
E eu me preocupo um pouquinho com essa moleza que a gente tem, essa dormência, essa distração que a gente fica meio anestesiado, principalmente essa época do ano aqui. E que está chegando o final do ano, você está lembrando que nem tudo que você fez de propósito conseguiu, e você está trabalhando tanto que você não aguenta mais. Você está querendo descansar. Se pudesse ir para uma prainha, você ia. Se pudesse ir para algum lugar para descansar um pouco, você iria. E tá bom, é importante descansar. Mas tem aqueles que não conseguem sair. Então nós ficamos sobrecarregados, cansados e abandonamos um pouco o nosso posto ali, como Neemias estava. Neemias estava ali firme, assim como os outros estavam cuidando para levantar os muros. E em 52 dias levantaram aquele muro. Em 52 dias, eu estava lendo, nós estávamos procurando quantos quilômetros teria esse muro no tempo de Neemias. Falou mais ou menos 400 e poucos muros. O muro todo, na volta da cidade toda, é 4.000 côvados, que seria 4.000 e poucos côvados, que daria mais ou menos 4.500, não, 4.000 quilômetros. Não, falei errado. O que é metros? É metros, né? Dá uma olhada aí. 4.000 metros, desculpa. 4.000 metros. Então seriam 4 quilômetros de muro. E o muro não era um murinho, que nem o de casa, que tem só um tijolo. Ele tinha uma largura grande. Ele era alto. Era para proteção, irmãos. Nós ali colocamos uma fieirinha de tijolo, a gente acha que já está bom. Opa, já orei. Já fui na igreja de domingo. Tá bom. Aí vem o inimigo e quer atrapalhar a sua vida. Fala, mas pastora, Deus não vai me ajudar? Claro que vai. Mas você tem que se fortalecer, irmão, para resistir Satanás. E ele vai fugir de você. Você tem que entender que você não pode aceitar qualquer coisa que ele traga. Se ele entra de qualquer jeito na sua vida, atrapalha a sua família, faz você e a sua família de peteca, traz problemas familiares dentro da sua casa, e você não levanta os seus muros. Tem a sua parte nisso. A parte de Deus é te libertar, mas a sua parte é de fazer o seu muro levantar. E com você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Deus vai fazer a dele, porque Ele protege os filhos dele, Ele ama os filhos dele. Só que tem uma coisa, Deus nos guarda, amados. Deus nos guarda. Você sabe que Jó, eu queria ler um versículo com vocês sobre Jó. Olha o que Satanás falou assim para ele. Jó 1, versículo 10. 4.000 côvados, então é 2.400 metros, tá? Muito obrigado, meu assessor. 2.400 metros de muro, é bastante, né? 2,4 km, não é pouco não. Mas no tempo de Neemias, não sei se era menor. Vamos lá um pouquinho, leia Jó 1, versículo 10. Diz assim: acaso Satanás se encontrou com Deus, e Deus pergunta, você viu meu servo Jó? Ele falou, o quê? Dá para você pôr no NVI, que eu gostaria de você ver, que a gente visse, não SEB, mas o nome cerca. Fala ali. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha que Satanás falou para Deus a respeito de Jó. Também o Senhor pôs um muro ao redor dele, guardando ele, assim como Deus faz com você, meu amado. Tem um muro de fogo ao seu derredor. Vamos olhar isso aí agora em Zacarias 2,5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, ou para Jerusalém, um muro de fogo em redor. Ou então, para a nossa vida,
Pois eu, diz o Senhor, serei para ele, para vocês, meus filhos, um muro de fogo em redor, e para a glória estarei, e para a glória estarei no meio dela. Eu vou estar no meio e vou ser um muro de fogo ao redor dos meus filhos. Ele protege a gente. Fale comigo, Deus me protege. Vocês estão mole hoje não, pessoal? Olha lá, Deus me protege. Deus me protege. Deus protege sua família, amém? É verdade. Com um muro de fogo, Ele liberta você. Satanás sabe que existe essa proteção, mas Satanás que te observa também, ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, mas ele observa você, através dos demônios dele, ou ele mesmo, e ele sabe que você é preguiçoso na oração. Ele sabe que você, na leitura bíblica, você tem fugido dela. Ele sabe que seus muros estão baixos. E embora Deus te guarde, te proteja, você tem que fazer a sua parte. A sua parte. A sua parte. De se fortalecer em Deus. De se fortalecer em Deus. De levantar os seus muros espirituais. Está firme naquele que te fortalece. Onde estão as brechas na sua vida? Você deve estar pensando aí, me descobrir hoje, senhores, o Senhor está falando comigo hoje. Ou então você está assim, não, eu estou ótimo. Esse que fala, eu estou ótimo, eu fico muito preocupada com você. Porque você não está nem percebendo que você está mal. Não, a não ser que você tenha orado, que você ore, que você clame, que você busque. Mas aquele que fala, não, eu estou bem, vou na igreja de domingo e está bom. Isso aí é coisa da pastora mesmo, ela que está inventando aí. Eu só queria dizer para você o seguinte, Satanás, ele sabe muito bem, onde é o seu ponto fraco. Você vai deixar ele vir, te atacar? Ou você vai fortalecer os seus muros? Lembra daquele passagem da Bíblia que Jesus contou? Que existia um homem que colocou a sua casa sobre a areia e outro que colocou sobre a rocha. Aqui colocou a casa sobre a areia, vieram os ventos, vieram os rios, vieram as enchentes, veio o vento e que derrubou aquela casa. Porque estava sobre a areia, não estava firme. E aquele que pôs sobre a rocha, vieram os ventos, vieram enchentes, vieram as chuvas, vieram as tempestades, tiraram até umas lasquinhas da casa, mas a casa não... A palavra é não caiu. Vai lá. Mas a casa não? Caiu. Muito bem. Não caiu a casa. Por quê? Ela estava alicerçada. E ele comparou esse homem que está alicerçado na palavra com aquele homem que ouve e pratica a sua palavra. Que ouve a palavra de Deus e pratica. Que ouve a palavra de Deus e pratica. Que ouve a palavra de Deus e... Irmãos e irmãs, nós estamos sempre falando para vocês, cuidem da sua alma, cuide da sua família, cuide da sua alma, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua vida emocional, cuide, para que não haja nenhum tipo de brecha, para que Satanás não tenha liberdade de trabalhar dentro da sua família e de você. Você está me ouvindo? Você fala, mas faz tempo que escuto isso e não faço nada. Pois é, está na hora de tomar posição, amado. Quantos aqui são de Jesus de verdade, amam a Jesus? Glória a Deus, levanta a mão assim, ó, aleluia. Você é de Jesus, senão você não estaria aqui no domingo à noite. Mas, porém, contudo, todavia, acontece um probleminha. A gente está muito distraído com a nossa vida espiritual. Não importa se você já foi até pastor no passado. Não importa se você ainda é um cara super conhecido porque você fazia muitas coisas. O importante é que agora você tem que estar fazendo ainda.
continuar fazendo. Não é lá atrás só que vale. O que vale é todos os dias na presença de Deus, até que Ele volte. E aí, amado, como estão os seus muros? E aí, pastor, eu nem sabia que eu tinha muro. Você sabe que é só um simbolismo aqui. Mas você sabe que espiritualmente tem tudo a ver essa palavra. O Senhor quer ser aquele Deus poderoso que está ao seu derredor, cuidando de você com aquele muro de fogo. Aquele muro de fogo, aquele muro que Deus usava a favor de Jó, é porque ele era um homem de Deus. É porque ele amava a Deus em primeiro lugar. Ele orava pelos seus filhos direto. Então Deus protegia a vida dele. E você, meu amado? Estou pondo você um pouquinho na parede hoje para você dar uma olhadinha. Vamos fazer um exame de consciência? Existe isso? Pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Pensa aí, não precisa levantar a mão. Você tem orado? Eu não digo hoje, daqui 20 dias outra vez. Todos os dias você tem orado? Não estou dizendo para comer. É o mínimo. Você tem buscado a Deus? Hein? E aí a leitura bíblica? Você tem lido a carta de amor de Deus para você? E aí você fala, olha que coisa linda que Deus falou comigo. Olha que coisa linda que Deus falou comigo. Ah, pastor, eu não sei ler. Hoje não tem desculpa, né? Nós temos a Bíblia em áudio. Ah, mas eu sou surdo. Só falta... A gente arranja tantas desculpas. Irmão, vai aprender Libras então para você aprender. Oh, a gente sempre tem alguma coisa para dar desculpa. Ora, e o Espírito Santo fala assim, ah, filhinho, você está me dando muito, está me enrolando, né? Eu estou querendo te ajudar, filho. Estou querendo te abençoar, filho. Eu tenho desejado colocar esse muro de fogo ao seu redor, mas a sua parte, você não tem buscado, filhinho. Então, quando vierem os problemas, quando vierem as dificuldades, você está sobre a areia. Não teve nenhuma experiência com Deus. Você nunca teve nenhuma experiência com Deus? Hoje o pastor Colin estava falando sobre isso. Sobre experimentar o amor de Deus. Sobre transbordar nesse amor de Deus. Sobre realmente você deixar Deus te invadir com a glória dEle. Com a presença maravilhosa dEle. E aí nós tivemos experiências aqui de manhã. A gente sentia a presença de Deus tão gostoso. Arrepiava todo o cabelo. Arrepiava até o pelinho do braço que a gente quase nem tem. Porque a presença de Deus é magnífica, é maravilhosa, é extraordinária. Ela reaviva os corações. A presença de Deus alegra o coração. Você tem uma experiência com Ele? Então busca Ele, meu amado. Quando você estiver na sua casa, não só assistindo televisão, mas dá uma parada. Vai lá para o quarto um dia e fala, Deus, eu queria te conhecer mais perto. Eu quero te conhecer mais de perto. Senhor, o que eu tenho que fazer para te conhecer mais de perto? Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de Ti. Deus, eu quero que o Senhor me renove. Senhor, eu quero também sentir as mesmas coisas que as pessoas dizem que sentem quando são cheias do Senhor. Eu quero conhecer mais profundamente o Senhor. Ei, meus amados, como estão os seus muros? Você gostaria de compartilhar com o seu vizinho? Se meu muro está baixo, meu muro está médio, meu muro está alto. Conversa com o seu vizinho aí, vamos ver. Tem gente que fica rindo e falando assim, o meu muro está ruim. O outro fala, não, meu muro está ótimo, maravilhoso, esse aí sai de perto. Não, brincadeira. Esse aí pode ser que esteja orando de verdade. Ou, se ele não está orando, ele simplesmente está enganado sobre a vida dele. Não adianta nada a gente se enganar a nós mesmos. Se enganar a si mesmo.
A verdade é a verdade. Ou você está buscando, está edificando seus muros, ou você parou de fazer isso. Tem outras coisas mais importantes para você. Ah, pastor, eu tenho 5 filhos, o que eu faço? E da meia-noite às 6, você não faz nada? Brincando com você. Mas não é possível que não dê para você ir no banheiro um pouquinho e falar: Deus, socorro! Tenho 5 filhos, mas me abençoa, Senhor. Quer dizer, não tem desculpa. Quer dizer o quê, então? Não tem desculpa. Quantos aí estão com um nível baixo aí no muro aí, deixa eu ver. Opa, tem algumas pessoas que levantaram a mão, parabéns. Reconhecer é o primeiro passo. Quantos estão com o nível médio do muro aí? Já estão na metade. Glória a Deus. Mas você percebeu que quando eles estavam na metade, foi que aí que eles Satanás quis vir contra eles, os inimigos quiseram vir contra eles. Fique atento, é a hora de você pôr do lado a espada e do outro lado continuar edificando o muro. Quando a gente está na metade, a gente já chamou a atenção do diabo. Fala, então não vou fazer nada. Não, o contrário, querido, porque você também já chamou a atenção de Deus. E Deus fala assim para Satanás: você viu o meu servo Jó? Você viu o meu servo Rafael? Você viu o meu servo Carlos? Você viu o meu servo Marcelo? Você viu minha serva Ruth? Você viu? Mas também o Senhor cuida deles também. Satanás falou: eu cuido mesmo, porque são meus filhos. Eu cuido mesmo. Eles estão com esse muro ao derredor, um muro de fogo. Você pode agora, junto comigo, fechar um pouquinho os seus olhos e imaginar esse muro de fogo ao seu redor? Feche um pouquinho os seus olhos.